Com a mão, handball, basquetebol, voleibol, futebol, com os pés, com as pernas, com a cabeça. Vamos, Deco vai fazer o golo, atira, golo! Isto é o Sport do Benfica, não é o Paulo de Salónica. Riquelme, solo por él en este gol. Señoras y señores, Riquelme a los 20. Só sou na PlayStation. A PlayStation eu consigo resolver isto. There's been a red card, but for who, Chris Kamara? I don't know, Jeff, has it? Vamos a isso, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Segundo Posto, ao episódio 38, estou de volta também, já agora, peço desculpa pela minha ausência nas últimas semanas, infelizmente não é desta que estamos todos juntos outra vez, portanto hoje, episódio 38, estou eu, Samito, Maia, a Rita e o Azevedo, o guarda não está neste episódio, mas pode ser que no próximo fim de semana estejamos todos. Dito isto, menu do dia, temos aqui, vamos começar pela luta pelo título, pela vitória, pela grande vitória do Benfica em Guimarães, pela vitória sem espinhas do Sporting em casa frente ao Moreirense. Falaremos também da luta pelo pódio entre Sporting Braga e Porto, uma luta igualmente interessante. Se calhar podemos dar aqui um toque sobre a manutenção, a luta pela manutenção, que também está ao rubro, desde logo porque o Boa Vista ganhou um jogo frente a um concorrente direto. Já lá vamos. Esta semana também foi semana de Liga dos Campeões, Liga Europa, Liga Conferência e, portanto, se tivermos tempo também falaremos um bocado sobre isso. Estamos a chegar ao momento das decisões em todos os campeonatos, em todas as provas. E portanto vamos arrancar com o Guimarães, o Vitória de Guimarães 0, Benfica 3, porque é o jogo grande. E antes de irmos ao jogo, desta vez faço questão de começar por Diogo Maia, como é óbvio, porque esta é a jornada que marca a ultrapassagem de Pavlidis em relação a Samu na lista de melhores marcadores do campeonato. Portanto, Pavlidis neste momento tem 17 golos, Samu 16. Samu que não tem sido titular no Futebol Clube do Porto nestes últimos dois jogos, já lá iremos também, mas diria até que é uma ultrapassagem, acaba por ser uma ultrapassagem natural, na minha opinião. Tanto tempo. E portanto pergunto ao Maia se ele tem algum comentário a fazer sobre isto. Olha, eu antes de mais queria desejar uma feliz Páscoa a todos os nossos ouvintes e a todos os nossos visualizadores no YouTube. Estamos a gravar isto domingo de manhã, portanto são capazes de estar agora a ouvir a minha cadela a andar, porque para ela não é feriado, claro. Portanto, gostava de saber, antes de irmos ao Samu e ao Pavlidis, gostava de saber se vocês estão bem, se a vossa Páscoa está a ser boa. Maia, já lá vamos, mas aqui o ponto é, eu estou Não, já lá vamos, não, acho que tu regressas um mês e meio depois e nem sequer uma boa Páscoa, nada. Não, mas já lá vamos, nós depois podemos responder, a Rita e o Azevedo vão também dizer como é que tem sido o fim de semana, mas eu gostava mesmo de saber qual é que é, o que é que tens a dizer sobre o Pavlidis e o sobre Samu. o Pavlidis. Isto já agora para contextualizar, isto é uma aposta conhecida, vem de um mito ao facto, pelo menos para quem nos ouve desde o início desta temporada, pelo menos. Não sei se foi no mito ao facto, por acaso. Mas é uma aposta, portanto, que tu lançaste, e a aposta era o Samu ia marcar mais golos. Pronto, exatamente. Minha aposta era essa. E nós dissemos o contrário, sendo que durante o ano todo, assim que o Samu, todos os fins de semana, tu fazias questão de lembrar-nos o número de golos de um contagem, né? E de outro. Eu, por acaso, ontem não reparei se o Maia fez essa contagem. Não fez. Ele Ele deixou de fazer quando a aproximação começou a ser maior. Não é verdade.
Vai lá ver a última Ontem vez não que fiz, este. é verdade, ontem não fiz. Mas ontem não fiz por várias razões. Eu também acho que é um bocadinho desleal, a partir do momento em que o Samu deixa de ser titular, acho que é um bocadinho desleal eu fazer essa Eu contagem. também era Mas- desleal Mas- quando o Pavlidis Azevedo, falhava. obrigado não estás a interromper, Azevedo, és o único, obrigado. O Pavlidis falhava gols à frente da baliza, eu também achava desleal, mas era o que Sendo que Samu não tem penaltis, não marca penaltis. O Pavlidis também não, a Di Maria. Já marcou este ano. Continuando. Queria só dizer que acho que já fiz aqui o meia-culpa contra Pavlidis, mas essa parte não interessa muito, essa parte não vai para cortes. Queria só dizer que já fiz o meia-culpa contra Pavlidis, acho que foi dos piores takes que já tive. Aliás, não foi dos piores takes que já tive. Eu sempre critiquei o facto de ele não marcar golos, que foi até bastante tarde na época, e acho que isso concordamos todos dissemos aqui isso. Quanto ao Samu, acho que esta luta passou a ser um contrarrelógio para o Samu, ou neste caso para mim, a partir do momento em que Martin Anselmi treina ao Porto. E não estava à espera, e até vos fazia essa pergunta. Não percebo bem a razão para Denis Gul ser titular. Acho que não tem características assim tão diferentes de Samu, ou melhor, não tem assim, características tão diferentes para aquilo que o futebol de Martin Anselmi pede para ser titular. Acho que é uma clara dica interna até para a direção, acho mesmo. Não acho que o Denis Gul seja um jogador para ser titular no Porto neste momento. Quanto ao Pavlidis, acho que é de longe o melhor avançado que o Benfica tem. Acho que só não é o melhor avançado do Campeonato Português porque, pronto, existe um jogador que tem o dobro dos golos dele no campeonato e que é um fenómeno, e já lá vamos certamente. Mas quanto à aposta, eu sou um homem de palavra e, portanto, ainda me é devido um almoço ou um jantar de há 2 ou 3 anos, quando eu ganhei um Bitites. Isso não é contigo, Rita, tens toda a razão, desculpa. Mas ainda bem que o afirmaste, que não é contigo. Pronto. Ainda bem que o afirmaste. Mas pronto, é um Bitites antigo, mas pronto, eu nestas coisas até porque estou 4 contra 1. E até porque deixo isso nos comentários, houve muita malta que bem que defendeu que o Pavlidis ainda apanhava o Samu. E portanto, o meia-culpa está feito. Não há dúvida nenhuma. Sendo que ainda faltam 4 jornadas, gostava só de referir isso. Claro que sim. E nós E não agora, temos... agora desarmei-vos, não é? Agora desarmei-vos. Não, minimamente. Não, quer dizer, faltam 4 jornadas. Mas ninguém tem dúvidas em relação à tua palavra. E todos sabemos que tu não rapaste o cabelo durante algum tempo depois de Roger Schmidt ter sido campeão logo na primeira época. Mas dito isto, vamos avançar. Em relação ao jogo, Azevedo e Rita, trago-vos também para a conversa. Como disse, 3-0, portanto o Benfica dá 4-1 no Dragão, dá 3-0 em Guimarães, pelo meio empate em casa frente ao Aroca. Eu gostava de perceber, posso começar pela Rita, como é que tu explicas esta diferença, pelo menos ao nível dos resultados? Não sei se ao nível exibicional houve uma grande diferença, até porque o Benfica, na minha opinião, faz uma boa exibição em Guimarães, mas o 3-0 se calhar é exagerado, mas queria perceber como é que isto se explica, basicamente. Concordo em relação ao resultado, acho que é mais do que a exibição pedia, mas aí também está a diferença entre Aroca e Guimarães, que é o Benfica na primeira parte com o Aroca também fez 15 remates e nenhum entrou, e em Guimarães praticamente a primeira vez que vai à baliza marca um golo, portanto aqui foi a grande diferença entre o jogo do Benfica. Tal como aconteceu no Dragão. Exatamente. O primeiro lance é golo. E porque eu até acho que nós somos críticos da exibição do Benfica em Aroca e eu concordei com aquilo que foi dito, mas acho que a primeira parte do Benfica não se justificava depois o resultado que veio a seguir. Há obviamente depois uma quebra na segunda parte e o Aroca jogou muito bem, mas ou seja, em termos daquilo que é o plano de Bruno Lage para o jogo com o Aroca e para o jogo com o Guimarães, o plano é o mesmo, até porque o 11 é o mesmo e já percebemos que enquanto der este vai ser o 11 de Bruno Lage, não vai dar para a próxima jornada porque já sabemos que não há Di Maria nem Florentino, mas esta é a base. Depois tem a ver com uma forma como a equipa também encara este tipo de jogos, a forma como os jogadores entram em campo, a forma... Eu estive no jogo em Aroca a trabalhar e sentiu-se ali uma onda vencedora já 1 hora antes do jogo começar, e isso muitas vezes complica os jogos quando não está nada a ganho, não é? Porque parecia que o Benfica, parecia aqueles jogos de título que o Benfica jogava antes, na altura do Jesus, que só faltava ganhar 2-0 ao Olhanense,
para depois ser campeão. E era um bocado isso que se estava a sentir nesse jogo na Luz. E acho que os jogadores foram atrás disso, o resultado iria aparecer. Ontem em Guimarães as coisas eram completamente diferentes, porque era um estádio muito adverso a nível de apoio, adverso em relação ao Benfica, obviamente. Era um jogo e um treinador que sabe, uma equipa que sabe que joga muito bem e que também sabe muito bem jogar jogos destes difíceis, e portanto os jogadores estavam 200% empenhados. Depois tens a vantagem nesta altura de teres um Aktürkoğlu num pico de forma ao nível do que o vimos quando chegou. Isso facilita muitos jogos, porque abre muitos jogos. Tens muitas opções, como já falámos, quer dizer, lesiona-se o Di Maria, entre o Sheldrup, parece que a equipa até melhora, e na minha opinião até melhorou, e portanto o Benfica tem uma série de recursos que permite que estes jogos fiquem mais facilitados. Acho que jogou bem, acho que mereceu ganhar. A minha grande diferença em relação àquilo da semana passada é que o gol desta vez entrou mais facilmente e depois as coisas rapidamente depois também se desenrolam com outra calma. Levantaste aqui um ponto interessante e passo agora também para o Azevedo. Em relação ao Di Maria, o Di Maria sai lesionado, volta a sentir ali um toque na coxa. Aliás, é uma lesão recorrente na carreira do Di Maria. Se virem o documentário da Netflix do Di Maria, as lesões são sempre ali. Felizmente, no Benfica, teve aqui durante algum tempo sem lesões, mas este ano a coisa tem sido difícil, infelizmente, para o Benfica e para o Di Maria. Azevedo, em relação, já obviamente destaques que queiras fazer rapidamente em relação ao jogo, mas queria também queria perguntar-te qual é que é o melhor 11 do Benfica para esses últimos 4 jogos, o 11 base, assumindo que se considerarmos que Di Maria está apto, ou melhor, se desconsiderarmos a lesão. E tendo em conta que já não temos Renato Sanches, isso é importante lembrar. Se desconsiderarmos a lesão... Porque o Benfica já não joga na Champions, Rita. O Renato Sanches já sabes que é jogador de Champions. Era nível de Champions, é verdade. E se desconsiderarmos a lesão de Di Maria, que não parece que seja grave, não houve grande preocupação, portanto, e o Di Maria depois até força o amarelo para não jogar no próximo jogo, portanto... Não há de ser assim com essa gravidade, mas eu diria que este é o melhor 11. Portanto, o 11 que Bruno Lage tem apresentado, para mim faz muita confusão dizer que o melhor 11 do Benfica não tem Di Maria e, portanto, não consigo dizer isso. Consigo perceber que o Benfica coletivamente ganha outro tipo de coisas, mas para mim os melhores jogadores têm que jogar e Di Maria é um dos melhores jogadores, portanto. Sim, acho que a minha questão era precisamente em relação aos extremos. Portanto, é com Di Maria e Aktürkoğlu. Acho que no resto parece-me mais ou menos óbvio, não é? Que é isto. Destaques em relação ao jogo. Sim. E portanto, é isso. Destaques em relação ao jogo. Olha, parece-me que este Benfica ambíguo tem a ver com um ponto que a Rita focou, da questão da concentração competitiva. Esta equipa do Benfica, a maioria destes jogadores, de facto, encaram estes jogos mais rasgados, mais difíceis de outra maneira, com outra concentração, com outro foco, com outro sangue, do que jogos que o Benfica tem perdido pontos. O Benfica, se formos a ver bem, perde pontos na Vila das Aves, perde aquele jogo depois de estar a ganhar em Rio Maior contra o Casa Pia, tem estes empates, como por exemplo este último empate com o Arouca em casa, em jogos, dizendo em alguns desses jogos, a equipa do Benfica, até quando está em vantagem, desliga do jogo, o foco já não está ali, já está no jogo a seguir, e portanto parece-me que de facto essa é uma grande dificuldade da equipa do Benfica. E neste tipo de jogos mais rasgados, como é sempre em Guimarães, a equipa do Benfica, mesmo não tendo a bola, mesmo não estando a superiorizar o seu adversário, está perfeitamente ciente do que tem que fazer e está ligado ao jogo. A maioria dos seus jogadores estão ligados ao jogo, a equipa no global, pareceu-me ontem. E depois, ir aqui à questão tática, é que de facto as equipas de Bruno Lage e este Benfica de Bruno Lage sente-se mais confortável em jogos em que não tem tanta bola. E portanto, quando não tem tanta bola e consegue explorar os espaços, é uma equipa que consegue explorar isso. O lance do primeiro gol do Benfica é uma jogada fantástica, e já agora, porque também é devido aquele passo do Florentino com a força certa para o apoio frontal do Pavlidis, desbloqueia aquela jogada e não é um passe nada fácil. E portanto, mérito Samita ao Florentino nesse capítulo do passe, nesse passe progressivo. Mas essa é uma jogada muito bem feita ao primeiro toque, que exemplifica bem que o Benfica gosta de
ou atrair o adversário à sua primeira fase, ou entregar a bola ao adversário e depois, em 2, 3 toques, chegar à zona de finalização. E portanto parece-me que é no plano da mentalidade competitiva, dessa concentração, e é no plano propriamente tático de as equipas de Bruno Lage, e este Benfica de Bruno Lage sente-se mais confortável quando o adversário até tem mais bola, e depois consegue explorar esses espaços. Maia, destaques para além do Pavlidis, já agora no gol, nesse primeiro gol do Benfica, para além do bom passe do Florentino, há obviamente um grande trabalho do Pavlidis, a forma como ele recebe e vira, e é uma jogada repetida, portanto já a vimos. E como recebe com qualidade, Sami, porque o passo do Florentino progressivo é muito bom, mas é uma granada, ou seja, que vai como claro, vai... Sim. Por isso é que eu sinceramente até dou mais mérito à forma Ao como Pavlidis, ao pois. Pavlidis nesse lance do que propriamente ao Florentino. Mas, Maia, também trazer aqui mais um jogador, um destaque individual que a Rita também já sublinhou, que é o Aktürkoğlu, porque nós a certa altura fomos muito críticos dele, eu, tu, a Rita principalmente, ou seja, nós os três, lembro-me de falarmos sobre isso, comparação com o Sheldrup. A verdade é que tem dado razão a Bruno Lage, portanto voltou a mostrar, está num bom momento, sem dúvida. Faz-me lembrar o Sálvio, às vezes, se calhar 1 ou 2 níveis abaixo, muito vertical, muito pragmático. Acho que voltou, e era isto que eu te queria perguntar, achas que era só uma questão física? Agora parece que ele voltou a ter os índices físicos, regressou àqueles índices físicos que tinha apresentado no início da época, e isto faz toda a diferença. Estamos, mas naquele modo em que estavas há bocado. Ok, então eu vou pegar e vou continuar já agora, também pegando naquilo que tu, Rita e Azevedo estavam a falar, em relação ao conforto que o Benfica tem neste tipo de jogos. Eu acho que também tem muito a ver com os próprios adversários. O Benfica, de facto, sente-se confortável quando os adversários pressionam mais em cima, porque é uma equipa que gosta de jogar em transição rápida, e normalmente a coisa corre bem quando o Benfica sabe que esse é o plano desde o início do jogo. Se pensar, Quando o assume. e já sabe que o adversário vai fazer essa pressão, e portanto o plano do Benfica vai ser sair rápido, em transições rápidas. O Benfica tem dificuldades quando essa pressão existe por parte de adversários como o Oroca, como o Casa Pia, em que o Benfica fica ali um bocado no limbo, que é, ok, nós agora saímos, mas é suposto guardarmos a bola, não é suposto guardarmos a bola, é suposto sairmos rápido, fica ali, há ali uma certa confusão, pelo menos parece-me, quando o plano não é limpo, quando não é claro. E quando os adversários, quando o Benfica assume que os adversários estão nesse nível, portanto, num nível alto, já sabe que os adversários vão cair em cima, e o Benfica tenta sair rapidamente, não especula o jogo. Eu até achei que o Vitória de alguma forma poderia adaptar-se um bocadinho a isso, porque isso é claro para toda a gente nesta altura, que o Benfica acaba por se superiorizar contra equipas que assumem o jogo, e portanto eu achei que o Vitória poderia ser um bocadinho mais conservador numa tentativa de parar o Benfica. Acho que já estás, Maia. Consegue-me ouvir agora? Sim. Maia, já vamos ao Aktürkoğlu, e já agora, Rita, há um jogo, nós falámos sobre isso, eu na altura até falei sobre isso, em que houve uma equipa deste nível que adotou uma estratégia diferente e que ganhou e que superiorizou em relação ao Benfica. Foi o Braga na Luz. O Braga deu a bola aos centrais do Benfica, não pressionou, fechou muitas vezes pelo meio até. E o Benfica tem alguma dificuldade, eu acho que tem ali uma limitação em relação aos centrais, portanto, com bola. O António Silva e o Otamendi não são propriamente jogadores que fazem a diferença com a bola no pé, e tenho muita curiosidade para ver como é que o Sporting se vai apresentar no Estádio da Luz. Maia, Sim. Aktürkoğlu e o conforto do Benfica nestes jogos. Sim, eu acho que é interessante, e não quero estar a querer ser crítico de Bruno Lage, porque não é uma crítica a Bruno Lage, mas é uma coisa que se questiona muitas vezes quando equipas grandes estão tão confortáveis em ter tão pouca bola.
E acho que o Benfica até tem jogadores do meio campo para a frente e também em condições normais com Bay, com Tomás Araújo no quarteto defensivo. Acho que é uma equipa que mesmo durante a época devia ter estado mais confortável com bola e não esteve, e essa é uma crítica que eu faço, mas ao mesmo tempo é uma equipa mal comparada, atenção, ao jeito de Simeone, que está muito confortável em que as equipas que são tipicamente melhores com bola, e em Portugal há várias equipas dessas, e é engraçado porque o Benfica, quando o Aroca teve mais bola, que é uma equipa com bola, o Benfica teve dificuldade, e quando teve que assumir o jogo em casa, o Benfica até teve bem, só faltaram foi os golos. Isso é curioso. Ontem acho que o plano foi bem delineado, acho que era um bocadinho óbvio, como a Rita estava a dizer, as equipas já estão à espera disto. A verdade é que por acaso, pronto, há alguma falta de qualidade no último terço do Vitória, e é por isso que o Vitória não está à frente antes do Benfica marcar o primeiro golo aos 20 minutos, não é? O Vitória, apesar de tudo, tem uma entrada bastante forte em jogo, e acho que sofre muito com o golo sofrido, e o Benfica agiganta-se, e depois aí sim é que eu acho que entra a mentalidade competitiva destes jogadores, com o Otamendi à cabeça. Depois de 1-0, eu até disse num grupo que temos em comum, pronto, isto para o Otamendi está fácil. Já percebi que este jogo vai ser fácil para o Otamendi. E foi efetivamente. Ao contrário de António Silva, o Otamendi teve mais um jogo, de líder e chega a estes momentos, e quando o cerco aperta, a verdade é que ter Otamendi é melhor do que não ter, e a equipa está mesmo muito confortável neste jogo, quando se vê a ganhar, é uma equipa que está muito confortável e tem muita qualidade individual, não é? Acho que, para além da Aktürkoğlu, acho que também ali à esquerda há um jogador que é o melhor jogador, só não é o melhor jogador do campeonato, volto a dizer, como disse há bocado o Pavlidis no que toca aos avançados, porque há um Gyökeres do outro lado da sequência circular, porque Carreras faz uma época, para além de brutal, muito consistente, que é uma coisa que na maior parte dos colegas de equipa isso não existiu, não houve mais ninguém que eu diria no plantel que tenha tido uma época tão consistente e que seja tão determinante no processo ofensivo do Benfica, que curiosamente à imagem de Alejandro Grimaldo tem este papel do ponto de vista ofensivo de desequilibrador, que eu só me lembro nos Pedros Porros e nos Alexandros e no Alex Telles, ou seja, Danilo, ou seja, o Benfica, sim. O Benfica, à exceção de Grimaldo, não, se calhar estou a ser injusto, Fábio Coentrão também teve a sua altura, Nelson Semedo também teve a sua altura, mas pronto, é um perfil de jogador que é muito engraçado e muito curioso, um defesa esquerdo ter tanto papel num sistema A4, não é? Num sistema A5, apesar de tudo, isso costuma ser mais habitual. E portanto, para além da Aktürkoğlu, que nós criticámos e bem, já agora é engraçado que há 2 semanas, quando foi o jogo do Dragão, o nosso Pedro Azevedo insistiu que o Bruma devia ser titular, mas agora a Aktürkoğlu já faz parte do melhor 11. Mas pronto, fica a nota. O futebol é momento, não é? É, o futebol é momento. Eu acho que a grande questão é saber se Di Maria neste momento justifica a titularidade. Mas não era essa a questão, na altura do Porto Benfica. Só que uma nota, sim. Que eu não concordo com o que a Rita disse. Eu acho que Claro. o plano tinha que ser, não é? o plano acho que o plano é completamente diferente do Benfica Aroca para o Guimarães, para o Vitória Benfica. O plano traçado pelo Lage. Acho que o facto do 11 ser o mesmo não é sinónimo disso. Acho que o Benfica, claramente, o Lage está muito mais confortável nestes jogos, no plano teórico. Que é, eu concordo contigo, mãe. Tu saíste, não sei se só viste essa parte, mas eu acho que o Benfica, este plano, por exemplo, no jogo de Guimarães, eu acho também diferente em relação ao Aroca, porque permite que o Benfica jogue como gosta mais, em transições rápidas, convida à pressão do adversário, sente-se mais confortável e o Benfica tem esse plano definido desde o início do jogo. Portanto, torna-se um bocado mais fácil para a cabeça dos jogadores. O que é engraçado porque o Benfica até não tem jogadores, não tem setas apontadas à baliza, no sentido de velocidade pura e dura. Isso é curioso, é uma equipa que sai muito bem em transição rápida, porque tem muita qualidade, porque nem Aktürkoğlu, nem Di Maria, nem o próprio Pavlidis são jogadores muito velozes. O Benfica até tem jogadores no banco que são mais velozes, e portanto, aí, lá está. Mas são jogadores muito verticais. O Aktürkoğlu mas está sempre com olhos na baliza. É verdade, mas Di Maria é um jogador que não joga para sim, trás. mas não há um Kenda, não há um Katam, não é? Neste 11 do Benfica. Sim. E, portanto, não são rápidos nesse sentido, não são
velozes. Ou não nesse chegam sentido. tão rápido à baliza adversária como um Rafa e um Neres, E por portanto, exemplo. dou mérito, aqui volto a dizer, mérito a Bruno Lage e ao trabalho de Bruno Lage neste trabalho. É um trabalho muito impressionante nesse aspecto. É uma equipa que não é propriamente. Era uma equipa que, se eu olhasse para o 11, para o 11 habitual do Benfica, eu via uma equipa mais preparada, ou teoricamente mais preparada para rendilhar o jogo, para ser uma equipa mais de posse, de andar um bocadinho mais em U, uma coisa mais circular. E o Benfica não é nada disso. E isso é muito curioso, porque o Benfica, no Mas perfil, os jogadores não têm esse perfil. E o Benfica do Lage já na primeira passagem era verdade, assim, é era verdade, muito é forte verdade. nas transições. Rita e mais, só para fecharmos este tema e avançarmos para o Sporting, o melhor 11 do Benfica para estes 4 jogos, se tivessem que escolher. Com Di Maria 11 disponível, base, não é? Com Di Maria disponível. com todos disponíveis. Vais começar tu, Rita. És a Estou a titular, pensar. portanto. Vamos assumir que a questão é outra vez só a questão dos centrais, Dos- a não ser que tenham outra. Haja outra Sim, tenho aqui questão. uma dúvida. Não. Nesta altura, Portanto, com a temos forma do aqui, só para facilitar, Bruma, Sheldrup, Di Maria e. Falta-me um. Não, o Amduni não Actur entra aí. Koglu, Actur pronto. Koglu. São 4 extremos. Sim, o Bruma não entra para as minhas contas. A minha questão é sempre entre o Sheldrup e o Actur Koglu, por um gosto pessoal em relação ao Sheldrup, mas nesta altura o Actur Koglu tem que ser titular. E eu sou como ao Pedro, eu acho que o Di Maria, mesmo que saia aos 60 em todos os jogos, tem que ser titular porque é um jogador diferenciado e não consigo colocá-lo no banco. Portanto, Actur Koglu e Di Maria. Concordo com a Rita. Agora, acho que há que. O Bruma também não entra para as tuas Não, contas. claro que entra, mas claramente houve ali qualquer coisa. Não sei o que foi, mas houve qualquer coisa. Acho que o Bruma conta, como já disse isso várias vezes. Agora, acho que neste momento o Sheldrup talvez seja melhor começar com o Sheldrup no banco e o Sheldrup só está do banco, sendo que eu acho que nos jogos em casa mantém o 11 que está neste momento. Acho que o Benfica Jogos em casa agora é o F, ou a é isso, estava a pensar, Estava a pensar se nos jogos em casa o Benfica poderia jogar com outra equipa, mas acho que está certo. Sammy, deixa-me só, porque quando tu me perguntaste, eu esqueci-me, fui só ao plano geral e de forma rápida só dar aqui um destaque individual justíssimo, que é o Trubin, que o Trubin ontem faz 2 defesas de um guarda-redes de equipa grande mesmo. A defesa, eu digo-te aqui, as 2 defesas que o Trubin faz ontem, a do cabeceamento é uma coisa surreal, é uma velocidade de reação que ele tem que é surreal mesmo. E mesmo a da segunda parte, naquele remate de ressaca ali, quase mesmo em cima da pequena área, Do Chuchu Ramírez. do Chuchu Ramírez, também é uma defesa impressionante. Aquelas que eu já vi, mesmo. E portanto, não são defesas para a fotografia, são mesmo. Olha, são defesas absolutamente decisivas, são defesas que valem golos. E portanto, o Trubin ontem marca 2 golos com aquelas 2 defesas. Em 2 momentos muito importantes, porque na primeira defesa ao cabeceamento, se o Vitória marca, empata o jogo ali. E na segunda defesa, na segunda parte, se o Vitória marca, reduzia para 2-1 a cerca de 20 minutos do fim ainda. Portanto, a coisa podia ter apertado bem para o Benfica se não fosse Nathalie Trubin. Basta ver a forma como o próprio festeja, que até não é muito habitual nele. Exatamente. Que ela tem muito, normalmente em Pávido e Sereno, não é? Quer erre, quer defenda. Verdade. E sem tirar mérito ao Turbine, também dizer que o Vitória, normalmente para mim, isto já de alguns anos para cá, é o seu pior inimigo. Neste caso foi claramente a fraca definição. Portanto, o Vitória não pode falhar tantos golos. Logo no primeiro minuto tem um lance em que o tal Marcanjo podia ter marcado e o jogo teria sido completamente diferente, em princípio. Muito mal o Turbine nesse lance, por acaso. Mas é um grande cruzamento do Handel e é difícil para o Turbine a forma. No Man's Land ele tem que apanhar aquela bola. Sim, mas acho que aquela bola é que está sempre a fugir dele. Mas sim, eu posso defender aqui o Turbine, claro, rapidamente. Podes, dizer assim, porque eu digo-te aqui, quando vi o lance em direto, portanto, quando vejo o cruzamento a sair, é o Handel que faz o cruzamento, não é? Quando vejo o cruzamento a sair. É aquele cruzamento contra pé, portanto, tira a defesa toda muito rapidamente. De primeira. Eu quando vejo o Handel a cruzar, comentei com o meu amigo que estava ao lado a ver o jogo, comentei assim, o Turbine tem que sair esta bola. Depois vejo a repetição e digo assim, olha que não, eu acho que ele até fez bem em sair da maneira em que saiu, em sair para encurtar, porque a bola desce muito rapidamente. A bola desce, ou seja, não fica à altura dele sair à bola. Parece-me que isso é... Podia sair a soco assim de frente, estás a ver? Mas o Carreras fica a dormir no lance, o Carreras deixa-se comer,
Parece-me que há mais culpa do Carreras, mas consigo perceber que, Parece-me que eu também disse, a isso primeira parece reação uma foi, análise, "Epá, tem que sair." parece uma análise a posteriori, porque o próprio Turbino na imagem claramente sai receoso. Ele não me Sim, parece intencional esse encurtamento de espaço. Também Parece- acho que não, ele fica a meio caminho, sem dúvida. Pronto. Agora, eu Mas é que aquele cruzamento também vem do nada. É verdade, é Eu verdade, acho que ninguém está à espera que verdade. o Wendel saque um cruzamento daqueles. Deixa-me só fazer uma nota sobre o Vitória, que é, para além disso que estás a dizer, se calhar, tive que sair um bocadinho, se calhar já falaram sobre isso, mas o Vitória tem dois problemas. Tem o problema a atacarem na definição e tem o problema na baliza. O Vitória tem esse grande problema, que é, para além de ter já agora, o Vitória foi uma das equipas mais investigadas pelo mercado de janeiro, é importante relembrar isso, e também se reforçou bem já agora, mas a equipa titular do Vitória ontem não tem nada a ver com a equipa titular do Vitória que jogou, por exemplo, na Luz, na primeira volta. Isso é uma nota importante. Agora, o Vitória estará sempre mais longe de ganhar e de se tornar uma equipa a lutar com o Braga, ou vai eventualmente por um terceiro lugar ou por um quarto lugar, enquanto tiver Bruno Varela na baliza nestes jogos. Não há grande hipótese. Tanto há o problema à baliza nestes jogos com Bruno Varela, como há o problema na definição do último terço, porque de resto eu acho que o Vitória está bem resolvido, ou está bem encaminhado. Não sei qual será o plano. A verdade é que Nelson Oliveira faz um excelente início da época, depois há a questão de haver muitas lesões, mas não há um ponta de lança goleador nesta equipa do Vitória. Aliás, isso continua a ser um o problema. Gustavo Silva é o melhor marcador do Exato. Vitória e Exato. teve 3 meses de fora. Exatamente. Dito isto, vamos avançar para o Sporting Moreirense. Rita, vou a ti também porque sei que estiveste no estádio. Tiveram 45 mil em Alvalade. Grande ambiente em Alvalade, numa fase absolutamente decisiva. Foi uma vitória convincente do Sporting, diria, com mais um tratado de Vítor Gyökeres e com este hat-trick. São 34 golos só na Liga, esta época. Se somarmos aos 34, os 6 na Champions, os 3 na Taça de Portugal e os 4 na Taça da Liga, são 47 golos em 46 jogos só pelo Sporting esta época, mais 11 assistências. Se ainda somarmos os 9 golos e as 4 assistências pela seleção, passam a ser 56 golos e 15 assistências em 52 jogos. Isto são números completamente surreais. Só Messi e Ronaldo... Está a 2 golos de apanhar o base Dost, já agora. Só Messi e Ronaldo, obviamente na La Liga, portanto não estou sequer a comparar, é que nos habituaram a estes números. E portanto, antes de irmos ao jogo, Rita, o que dizer mais sobre este extraterrestre e também já agora um comentário ao jogo e sobretudo ao ambiente que se sente neste momento em Alvalade? Em relação a Gyökeres é um bocado já difícil dizer alguma coisa. O que eu acho inacreditável e que me surpreende é como é que é a sensação que nós temos que o Gyökeres está sempre, apesar de tudo, a melhorar. O Gyökeres não sabia bater livres, de repente é o segundo jogo em Alvalade que está a marcar livre. Contra o Braga foi a bola a fugir da barreira. Anteontem foi à lei da bomba, mas um remate muito bem colocado e portanto cheio de intenção. E portanto isto é um jogador... Barreira mal feita já agora, desculpa. Ok, depois falas com o Kevin Silva. E isto é uma coisa que é uma coisa que só está mesmo ao nível dos grandes jogadores, é nunca estarem satisfeitos com aquilo que estão a entregar. E é isso que eu sinto quando vejo o Gyökeres, para além de ser obviamente uma máquina competitiva extraordinária, de andar sempre à procura do golo. O jogo com o Moreirense não é um jogo particularmente em que o Gyökeres apareça muito, mas que está lá para fazer os golos. Está, os 2 primeiros golos até, o primeiro é um ressalto em que ele está no sítio certo para finalizar, o segundo é um remate do Trincão que acaba por lhe que acaba por lhe sobrar para os pés e que ele está lá para finalizar. Em termos de jogo coletivo, o Sporting nem estava a passar muito pelo Gyökeres, o Sporting estava a usar muito aquela ala esquerda com o Catamo, com o Maxi Araújo, com muitos passos do Gonçalo Inácio, e o Gyökeres serve muito e estava a servir muito para aquilo que ele sabe fazer bem, que é para finalizar. Depois, em termos daquilo que é a evolução do jogador, é um jogador que também, quando chega ao Sporting, muita gente dizia que ele não sabia jogar com a equipa, que só pensava na baliza, que era um jogador muito individual. Também já não é, também já evoluiu, também já perdeu esses tiques. Portanto, acho que é uma mais-valia e obviamente que enquanto o vamos ter, em princípio são mais 4, 5 jogos, se pensarmos na final da Taça de Portugal, 6, com a segunda mão do Rio Ave, não sei se vai ser utilizado, mas pronto.
é um privilégio e ver o Gyökeres ao vivo é mesmo impressionante. E eu tenho tido o prazer de o ver várias vezes ao longo destes últimos 2 anos. Mas é mesmo extraordinário a forma como ele está sempre ligado ao jogo, tirando quando esteve lesionado e toda a gente notou a sua baixa de forma, mas aquilo que eu ressalvo mesmo é esta capacidade que ele tem sempre de estar a evoluir e de estar a evoluir nos pontos em que ele não é positivo, em que não é tão positivo. Ainda eu quero ver a marcar um grande gol de cabeça, porque também há essa que o Gyökeres não marca de cabeça, portanto eu acho que ele também vai chegar aí. Em relação ao estádio e em relação ao Moreirense, àquilo que se viveu no jogo, em termos de ambiente, posso dizer que, e tive nos dois em trabalho, foi um bocadinho parecido àquilo que se viveu no Benfica Aroca, em termos de galvanização da equipa. Disso nem Benfica nem Sporting se podem queixar, os adeptos estão a fazer tudo e estão a entregar tudo para o campeonato. O Sporting tem a particularidade muito boa de que a festa começa às 6 da tarde na recepção ao autocarro e aquilo realmente é um momento inacreditável. Eu posso-vos dizer, eu estava dentro do estádio já dessa altura e a fumarada que se fazia lá fora entrou dentro do estádio, o estádio ficou com fumo. Dada era a onda e aquilo que se estava a viver lá fora, e é uma coisa muito impressionante. E depois dentro já tudo corre a favor, sabem? Em Alvalade passou-se Jorge Palma, que era uma música que se passava muito na altura do Amorim, e é a primeira vez que se ouve este ano a tocar. Passaram uma música provocatória em relação ao castigo do Arder, e portanto está ali tudo a juntar-se um caldinho muito, muito interessante para esta reta final, e quem vai ao futebol ganha muito com isto. Em relação ao jogo, muito rapidamente, e para vos dar a palavra, acho que é um jogo muito bem conseguido do Sporting. É uma vitória, obviamente, muito, muito tranquila, mais tranquila do que aquelas que temos vindo a ver de Rui Borges. Deve-se um bocadinho também ao facto do Moreirense ter abdicado muito dos primeiros 45 minutos do jogo, porque acho que Batchi quis ser demasiado ambicioso para ir jogar ao Alvalade. Abdicou de ter meio campo, aquilo era uma passadeira autêntica para o Sporting, havia muitos buracos a meio campo, que foi claramente corrigido ao intervalo, depois com as 2 substituições que Batchi faz e que a equipa do Moreirense melhora muito. Eu, se fosse jogador do Moreirense ou adepto, ficaria muito frustrado com o facto de perceber que a equipa poderia ter dado uma réplica muito melhor se a estratégia tivesse sido outra. E o Sporting soube aproveitar muito bem e tratar do jogo como tinha de tratar. Desculpa, mas eu ficaria ainda mais frustrado, Rita, pelo discurso. Porque o Batchi no fim, e também no início do jogo, é verdade que o Moreirense já garantiu a manutenção e que essa era o objetivo inicial, mas com o decorrer da época o Moreirense teve obviamente outras expectativas e outras esperanças. Mas um discurso de pois nós já temos os objetivos garantidos e portanto isto agora é um bocadinho cumprir calendário. Não foi isto que ele disse, mas é isto que passa. É estranho. E eu volto a discordar um bocadinho de ti, que é, eu acho que ele não foi com um plano muito ambicioso, acho que foi precisamente o contrário. Ele quis que a equipa tivesse muito curta. O problema foi que a equipa estava muito mal organizada e muito mal preparada para a forma como o Sporting ia atacar. Ambicioso porque estava a defender em Alvalade com uma linha de 4. Sim, não tinha médios defensivos. Tu podes defender com uma linha de 4 e ser uma equipa conservadora. Isso pode acontecer. Sim, mas não foi isso que aconteceu. Não foi. Mas não sei se mudar isso para um sistema de 5 isso iria melhorar muito. Acho que simplesmente. Mas resultou, porque na segunda parte ele baixa o tag e ia para uma linha de 5 e o Moreirense acho que o Sporting também retirou um bocadinho o pé do acelerador. Tanto é que o Rui Borges e o Gyökeres dizem isso no final. Acho que o Sporting pede a dar 5 ou 6 ao intervalo. E portanto isso é um problema. Eu juntando-me aqui à conversa em relação ao Moreirense, várias coisas. Bom, em relação primeiro ao Gyökeres, o que mais me impressiona de facto é a autossuficiência. Portanto, ele cria as oportunidades e marca, e é precisamente por isso que não tem golos de cabeça, porque só lhe falta cruzar e ir para a área e marcar golos de cabeça. Portanto, é surreal como ele inventa oportunidades e resolve os jogos. É o jogador mais decisivo, o melhor jogador da liga, sem qualquer dúvida. Em relação ao jogo, o Sporting, no início do jogo, começou a apostar muito precisamente naquele espaço. Havia basicamente uma linha aberta entre Gonçalo Inácio e Gyökeres. E Gyökeres muitas vezes a cair no espaço entre o central e o defesa direito, portanto, entre o Marcelo
e o Diniz. E o Diniz Pinto. O Diniz Pinto, exatamente. E o Inácio meteu muitas vezes a bola daquele lado e o Gyökeres sente-se muito mais confortável a cair para aquele lado também, portanto estava tudo o cenário perfeito para o Sporting. Depois, o que eu acho, o Moreirense tem uma boa equipa, tem jogadores virtuosos, tem qualidade técnica. O que eu acho, e percebo aqui aquilo que o Maia estava a dizer, se calhar foi isso que passou, porque eu senti alguma displicência, principalmente no meio campo. Mas aqui faço um destaque individual pela negativa, mais do que a questão coletiva, que é o Ofori, por exemplo. Não é, por exemplo, neste caso é mesmo o Ofori, faz uma exibição muito má na primeira parte, muitos passos falhados. Ele depois acaba por ser substituído ao intervalo, tanto ele como o Sidney Tavares, que estava, acho eu, tocado até, muda completamente o meio campo. Ele acerta depois o Baki, ou Bashi, é Bashi ou Baki? Baki. Acerta. É Baci. sim, É beija é italiano. italiano. Exato. Acerta a questão. Eu acho que aí que ele foi inteligente ao intervalo, porque percebeu claramente que tinha que juntar o Diniz Pinto ao Marcelo, portanto passou a jogar com uma linha de 5 e tirou pelo menos aquele espaço que o Gyökeres estava a aproveitar. Mudou, como disse, a questão do meio campo. Mas sim, acho que o Sporting esteve muito bem, ganhou e não deu hipóteses. Azevedo entra também na conversa. E também já agora, tal como fiz em relação ao Benfica, pergunto qual é que é o melhor 11 do Sporting neste momento, já com Pedro Gonçalves. Certo, então posso começar já por aí. Olha, portanto, com o Pedro Gonçalves a 100%, imaginando Pedro Gonçalves a 100%, certo? Pronto, então para mim o melhor 11 do Sporting, com Pedro Gonçalves a 100%, eu iria com Rui Silva na baliza, depois defesa a 3 com Zeno de Baste, Diomande e Gonçalo Inácio, Kenda como ala direito, Maxi Araújo como ala esquerdo, dupla do meio campo com Yulman e Morita, portanto isto com toda a gente a 100%. E depois Trincão, Pedro Gonçalves e Gyökeres. Para mim, este Tu seria... insistes no Maxi Araújo, é impressionante. Há aqui uma questão, eu por acaso concordo com o Maxi O Araújo. Catano não é titular. Não, porque nestes 4 jogos, e estou aqui a pensar também no derby, o derby, acho que o Sporting não vai entrar na Luz com o Catamo e o Catamo marca golos em todos os jogos ao Benfica, claro que vai jogar. Não é isso, não vai jogar com os dois, e na minha opinião. Portanto, acho que é muito arrojado o Rui Borges, o Sporting chegar à Luz. Eu sei que estamos a falar dos 4 jogos, mas obviamente mais a focar no derby, tal como eu não acho que o Benfica, em condições em que o Bruno Lage nunca ia tirar o Di Maria num derby, não acho que o Rui Borges vá à Luz com Catamo e Kenda. Em relação ao... É verdade, a pergunta foi com o pressuposto que todos estariam bem, mas acho que o Morita não vai estar em condições. O Rui Borges na conferência de imprensa antes do jogo... Até por uma questão de ritmo. Disse que o Morita não era grave, que a lesão não era grave e que, portanto, contaria com o Morita para os últimos jogos. E ele depois do jogo, na conferência de pós-jogo, disse que o Morita não ia estar para o Rio Ave e que em princípio para o jogo seguinte do campeonato já estaria disponível, mas que não se queria atravessar para o Boa Vista. Desculpa, interrompido, avança e depois já agora pergunta ao Maia então, qual é que é o melhor 11, ou o 11 que tu achas, Maia, que o Sporting vai apresentar no Estádio da Luz? Eu avançando, fui por este 11 e fui de propósito, porque finalmente gostei de ver o Rui Borges num jogo em casa do Sporting a assumir 2 alas ofensivos na equipa, e parece-me que é obrigatório na equipa do Sporting isso acontecer, e portanto, quer seja Catamo e Kenda, porque para mim Pedro Gonçalves estando a 100% tem que ser titular naquela posição, portanto, quer seja Catamo e Kenda, quer seja Maxi Araújo e Kenda, e para mim o elemento sempre estável é Kenda. Eu acho que o Sporting tem que jogar com as 2 alas ao mesmo tempo. Neste momento eu consigo perceber, e o Rui Borges tirou um grande proveito e mérito a ele nisso, de Fresneda, consigo perceber, em casa, dominando mais os jogos. Gostei finalmente de ver o Rui Borges a apostar em 2 alas ofensivos nos 2 lados ao mesmo tempo. E portanto, posto isso, dizer que esse foi um destaque positivo para mim. Gonçalo Inácio, mais uma vez a demonstrar aquilo que eu somente dizia, com bola, toda a sua qualidade. É o jogador com mais passos efetuados no jogo e com mais passos certos,
Mas para além disso, e eu quero tocar nesta tónica porque já ouvi grandes odds de sportinguistas a Santo Justo em certa altura, a Eduardo Quaresma sempre que ele faz uma coisa melhor, mais maluca ou outra. Eu não sou assim tão fã de Eduardo Quaresma. E neste caso a Diomande. E é impressionante como Gonçalo Inácio vai passando pelos pingos lateral com mais qualidade e que apresente mais estabilidade e regularidade do que Gonçalo Inácio. E portanto, Gonçalo Inácio é de longe o melhor defesa central do Sporting. Mas também nunca ninguém disse o contrário. Sim, Calma. mas nunca é destacado. Ou seja, enquanto o Diomande faz uma exibição Gonçalo muito Inácio boa, não é destacado. Gonçalo Inácio já é Não, dado mas como adquirido. eu também concordo com você. Eu Por percebo o que até estás a pegando dizer. no caso do Santo Justo. O Santo Justo faz 20 minutos bons. É e logo de o melhor repente central da vem- liga e não sei o quê. É, Pronto. O Gonçalo Inácio é jogador de seleção, é jogador titular de Sporting. Claro, Claro, mas Já é assumido que é bom. Pois, mas é assim que, é assim é isso que dado acontece com como os bons. adquirido, estás a ver? Olha, É dado Maia, como é um adquirido. bocado à slot no Liverpool, às vezes. Que é não se dá o devido reconhecimento. Parece demasiado fácil. Eu acho. É, exatamente. E portanto queria dar esse destaque ao Gonçalo Inácio e já agora terminar porque para mim foi uma peça que faltou muito ao Sporting e só me lembrei disto quando vocês estavam a falar do facto do Gyökeres não marcar de cabeça e quando tu Sami disseste o Gyökeres só lhe falta ir ele à linha, cruzar para ele próprio marcar. Falta o Nuno Santos. Exatamente. Claro. E portanto o Nuno Santos teria sido uma peça importantíssima porque é o jogador do Sporting que define melhor no cruzamento e que dá mais essa verticalidade na ala, portanto, sem dúvida. Maia, o 11, para avançarmos também, o 11 que achas que o Sporting Ai, vai apresentar no eu acho que o Rui Borges vai com Giovanni Vai com Kende tudo. e Katam porque vai fechar o meio com Debasti e Ilman. Acho que não vai mexer muito, acho que está muito confortável com o Debasti no meio, que tem sido uma valente surpresa para todos já agora. E melhorou muito, subiu muito o rendimento e é, na minha opinião, é o único sítio onde ele pode ser mais ou menos incontestável, é ali, não a defesa. Acho que não vai abdicar de Eduardo Quaresma, acho que não vai abdicar, obviamente, de Gonçalo Inácio, não é? Portanto, eu acho mesmo que não vai mexer muito e não quero exagerar no que vou dizer, acho que é uma tontice levar o Maxi Araújo para um jogo deste, sinceramente. Acho que pode ser um bom jogador porque isso significa, não é só eu gosto do Maxi Araújo, atenção, acho que é um bom jogador, acho que retirar Katam num jogo contra o Benfica, sendo ele claramente o talismã do Sporting, os adeptos do Sporting, basta falar com adeptos do Sporting sobre isso. Katam marca o Benfica. Não, ou então tirar o Kenda. Ou seja, Marcou a minha questão Tirar era o mais Kenda? ter os dois ao mesmo tempo. Tirar o Eu Kenda acho- eram as ideias do Azevedo no início da época, portanto fogem saber que agora é o indiscutível. Mas eu Isso só é tenho... em agosto. Quer dizer, Estou a desde brincar setembro, depois contigo, que eu não te defendo o acusas, não acuso tanta Eles pressão. evoluem. Eu só tenho dúvida em relação ao facto dele jogar na Luz com os dois. Mas vamos ver. E já Maia, agora, Chuba, eu não sei se o Pedro Gonçalves vai ser titular na Luz, tenho É isso que algumas eu ia dúvidas dizer. disso. Eu acho que o Pedro Gonçalves não sei se chega para Tenho algumas de forma dúvidas. física para ser titular na Luz, assim sendo a questão Está Johnny Katam e resolvida, Max sim. está resolvida. Em relação ao 11 do Pedro, não concordo com essa descida dizendo o Debate para a defesa. Também não concordo. Eduardo Estando Quaresma o Morita a 100%, foi o que eu disse. Sim, não, Também acho mesmo que com não o é. Marito. Acho que vai para o banco, acho que salta para o banco, acho que não salta para. O Debate tem estado a jogar a médio há um mês e tal, 2 meses quase. Não faz sentido agora descê-lo para a linha defensiva, muito menos quando o Eduardo Quaresma tem dado bons. Até E o Debase é um tipo que... E não é seguro a defender, não é? E portanto jogar assim nesta última fase do campeonato, sendo que eu continuo a achar que o debate é claramente uma opção de recurso no meio campo, tem claramente dificuldades em Não, tem para o Rui todo o Borges agora mérito. até o Ricardo Gaio está pronto para fazer E dupla já no meio agora não campo. acho que o Rui Borges vá com esse 11 para a luz. Eu é que seria o meu 11. Então, mas qual é que é o 11 que achas que ele vai. Porque tenho essa curiosidade. Qual é que achas que é o 11 que ele vai levar Então, no o Luz? 11, Acho que, por exemplo, acho que o Pedro Gonçalves estiver a 100% joga titular, na minha opinião. Mas o também- Pedro eu Gonçalves acho não vai estar a 100%, pode estar a 80%, 80 e tal por cento. Pronto, o Pedro Gonçalves, acho- 80%, deixa-me Pedro só Gonçalves dar- a mais de 70% será titular. deixa-me só dar esta nota, eu acho que o Pedro Gonçalves vai ser utilizado em Vila do Conde, em Vila do Conde não, em Passos Ferreira, não é? Sim. E não sei, depois ainda mais um jogo, eu não sei se o Pedro Gonçalves... Bom, mas sim, é uma dúvida. Desculpa. Eu quando digo que não acho que o Rui Borges vá com este 11 que eu disse para a Luz, é precisamente para a questão dos alas. Portanto, eu acho que, por exemplo, um Mateus Reis será titular nesse jogo, ou seja, um dos alas será mais conservador, achando eu que Kenda será sempre titular, diria que então do outro lado será, por exemplo, Mateus Reis. Seria Nuno Santos, claramente. Vamos seria Nuno avançar. Maia, fico contigo. Vamos ao Porto, rapidamente, também juntando aqui o Braga. Portanto, vou ao Porto
e chamo-te aqui um bocado à conversa e depois vamos ao Estoril Braga e chama Rita. Vitória do Porto, a segunda consecutiva. Já agora, 40 mil adeptos no Dragão. Fica a nota num momento complicado do clube e da equipa. Num jogo em que Anselmi repetiu o 11 que defrontou o Casa Pia em Rio Maior na semana passada, com Samu no banco, Denis Gul na frente de ataque, mas em quem brilhou foi mais uma vez um rapaz de 17 anos chamado Rodrigo Mora. E eu roubo aqui uma estatística do Playmaker e do 0-0. Rodrigo Mora é apenas o segundo jogador em toda a história da primeira divisão a chegar aos 8 golos com menos de 18 anos. O único jogador, o segundo jogador, aliás, a chegar aos 8 golos com menos de 18 anos. O primeiro a atingir esse registro foi Guilherme Espírito Santo, do Benfica, em 36-37. 36-37. Marcou na altura 17 golos para o campeonato antes de atingir os 18 anos. Guilherme Espírito Santo faleceu em 2012, quando Rodrigo Mora tinha 5 anos. Uau. E portanto, repito, roubei isto ao Playmaker e ao 0-0. Achei um dado interessante. Qual é que é a verdadeira dimensão do Rodrigo Mora? E onde é que tu achas que pode chegar? Neste momento, obviamente que muita coisa pode acontecer entretanto, mas na tua opinião. Acho que pode chegar ao topo da Europa. Acho que tem muita coisa que é preciso evoluir. Obviamente, como qualquer jogador, maturidade, mas eu falo aqui, já disse várias vezes no nosso grupo, do ponto de vista físico, acho que o Rodrigo Mora tem de dar ao pedal, acho que tem tempo para isso, tal como o Félix teve de dar ao pedal quando estava depois de sair do Benfica, e claramente deveria ter sido uma das coisas que ele devia ter usado a seu favor. Neste momento, o João Félix é um jogador fisicamente muito mais preparado, mas há outras coisas que faltam, claramente. E trago aqui o João Félix, porque acho que são dois jogadores que têm sido muitas vezes falado das suas semelhanças e proximidades. Eu acho que o Rodrigo Mora, ao nível de talento puro e duro, está ao nível de João Félix no Benfica, sendo que também aqui fazer aqui um ponto à mesa, o João Félix do Benfica, para além de ser melhor do que o Rodrigo Mora do Porto neste momento, para mim, teve um impacto numa época de campeão que o Rodrigo Mora não sabemos se vai ter alguma vez, porque o Rodrigo Mora é um jogador especial numa equipa muito abaixo da média no Porto. Portanto, acho que isto é importante ficar em cima da mesa quando se faz este trabalho de discussão entre... Diz. Não, porque tens razão, tem sido uma discussão, então esta semana no Twitter tem sido... O que é elogioso para o Rodrigo Mora. Exatamente, era isso que eu ia dizer, porque de facto esse impacto do é um impacto em que em meia época ele marca 20 golos e faz 8 assistências e pega num Benfica que está a 8 pontos do primeiro lugar, Porto, e que vai ser campeão. E portanto, e aqui a malta tem dito, ok, mas o Mora tem 17, Félix tem 19. Sem dúvida, não há aqui questão. Portanto, nada disto é menorizar o Mora, como disse o Maia agora, isto só valoriza esta comparação, só valoriza sem dúvida o talento do Rodrigo Mora. Mas era só para fazer esse ponto à mesa, porque esse Félix é uma coisa estratosférica. Sim, a minha questão é o que é que vai sair daqui, e é o que se fala sempre nestas tomadas de decisão de carreira. Eu acho que faz todo sentido, na minha opinião, o Rodrigo Mora ficar pelo menos mais um ano, e diria 2, no Porto, acho mesmo, até porque acho que não há dúvida absolutamente nenhuma, até já disse isso no início do episódio, quando o tema Pavlidis, Samu, esteve em cima da mesa. Eu acho mesmo que o Porto vai ter de construir uma equipa à volta do Rodrigo Mora, vai ter de apetrechar a equipa à volta do Rodrigo Mora e das capacidades técnicas e também de algumas debilidades físicas de Rodrigo Mora. Portanto, vai ter que construir uma equipa à volta. E volto a dizer, acho que o 11 do Porto vai ser completamente diferente para o ano. Só há uma certeza, Rodrigo Mora à frente, Diogo Costa na baliza, até porque Diogo Costa, aparentemente, os rumores da saída surgem todas as semanas, todos os meses, mas a verdade é que continua. Mas acho que é desta que o Diogo Costa vai embora. Veremos, é. Isto para dizer o quê? Se não sei, eu concordo, são os dois titulares, sim. Claro. Sim. Isto só para dizer, e também trazendo aqui o mito ao facto para cima da mesa, e quero principalmente trazer esta discussão para o chat do YouTube e também para os Twitters e para o Instagram desta vida, porque acho que o mais interessante do que se fazer essa discussão entre Rodrigo Mora e João Félix, porque acho que é incomparável. Nós temos neste momento 2 adolescentes que estão a jogar e a ser estrelas das suas equipas na Primeira Liga, e portanto o mito ao facto desta semana é: Rodrigo Mora é melhor jogador do que Giovanni Kenda. Mito ou facto? Para mim é mito.
Acho que do que eu vi até agora, a este nível, o Kenda impressionou-me mais. Portanto, são os dois grandes talentos, sem dúvida, do futebol português, mas daquilo que vi até hoje, a este nível, repito, e tendo em conta até a diferença entre Sporting e Porto, eu acho que o Kenda é mais jogador. É melhor jogador neste momento, é um jogador que desequilibra mais e que eu gosto pessoalmente. Ou seja, isto também é uma questão subjetiva, portanto, gosto muito do estilo do Kenda, de pegar na bola, de virar muito rápido, mudar rapidamente a velocidade e depois meter na baliza, que é um detalhe onde ele tem que melhorar claramente, mas assim que o Kenda melhorar na finalização, na definição dentro da área, acho que se vai tornar um fenómeno. Isto, eu posso já ir para mim também é mito, precisamente pelo que estás a dizer, e acho que só a única coisa que é facto nesta relação é a relação com a baliza. Acho que Rodrigo Mora é melhor do que Giovanni Kenda, mas em tudo o resto, e são dois jogadores da mesma geração, e portanto é importante discutir aqui que são jogadores. Esta discussão é uma discussão muito próxima de idades, não é? São dois jogadores que têm de ser avaliados. Não é um jogador que tem 23 ou outro tem 17, não é? São dois jogadores que são do mesmo ano, até se não estou enganado. Isto para dizer, acho que Giovanni Kenda está claramente em todas as outras categorias, está acima de Rodrigo Mora, à exceção da finalização ou da relação com a baliza, vá. E portanto, está, como o Sammy disse bem, está num Sporting a lutar pelo título, pela Taça de Portugal, um jogador decisivo na Champions. Portanto, nesse aspecto acho que Rodrigo Mora poderá ser melhor, mas neste momento Giovanni Kenda é um jogador em que eu ponho muito mais as minhas fichas até para o resto da carreira do que para Rodrigo Mora. Eu concordo com aquilo que estão a dizer. Para mim também é mito, apesar de não gostar deste do que é melhor. Acho que é aquilo que é um jogador nesta altura, a questão de ser melhor ou não, até porque eles são jogadores com características diferentes. Acho que a relação de Kenda com a baliza também é diferente, mas também é pedida a Kenda coisas que não são pedidas a Rodrigo Mora, especialmente a nível defensivo no Sporting, e portanto os momentos do jogo também acabam por ser diferentes de um para o outro. De qualquer forma, acho que a nível de coletivo, de aparecer em jogos grandes, de conseguir fazer diferença, ter competido a nível, por exemplo, de Champions, como o Kenda fez este ano, o Kenda já nos mostrou isso, o Rodrigo Mora ainda não, acredito que vai mostrar e acredito que vai ser um dos grandes jogadores portugueses dos próximos anos, os dois, e portanto confio nos dois. Olha, 4-0, para mim também é mito. Sou um profundo defensor das qualidades do Kenda e da evolução que ele teve ao longo desta época. O Rodrigo até Mora... o querias no banco. O Rodrigo Mora é aquele tipo de jogador, aquele tipo de segundo avançado que encanta, que joga entre linhas, que recebe, que vira-se de frente para o jogo e, portanto, sem dúvida, vai ser um craque, não tenho dúvidas também sobre isso. O Giovanni Kenda é o jogador mais utilizado pelo Sporting, pelos três treinadores do Sporting, por Ruben Amorim, por João Pereira e por Rui Borges. O Giovanni Kenda tem 49 jogos, tem mais um jogo de trincão, é o segundo, são os dois destacadamente os jogadores mais utilizados pelo Sporting nesta época. E portanto eu não posso passar pano por cima disto de um miúdo de 17 anos. O Giovanni Kenda teve que se adaptar taticamente, teve que se adaptar na passagem para o futebol profissional taticamente, portanto complicadíssimo para ele. Não foi jogar para a posição onde ele se sentia mais confortável, onde sempre fez a formação. Ele sempre foi um jogador de receber na linha, ir para cima e marcar ou assistir, e ele teve que fazer esse trabalho espetacular, e aqui mérita Ruben Amorim que fez isso com ele, de se adaptar à Aldi. Portanto, sem dúvida Kenda, todo o trabalho que fez, a passagem para o futebol profissional e assumir logo essa responsabilidade de ser o jogador com mais jogos na equipa do Sporting num ano tão instável como este, e ele ter sido um desses baluartes da estabilidade do Sporting. Portanto, sem dúvida para mim, o que Giovanni Kenda está a fazer é espetacular. Comparares em números, Mora tem 9 gols, 6 assistências, Kenda tem 3 gols, 6 assistências, mas Kenda faz 49 jogos, vai chegar aos 50 e tal jogos pelo Sporting. Baluarte. Diferentes funções, sempre importante. Portanto, aqui tem que ir com mito, porque Kenda está a fazer uma coisa soberba, na minha opinião. Os números não o dizem.
e em 3 posições diferentes, pelo menos esta época, o que anda no Sporting. Vamos avançar para o Estoril Sporting. Estoril Braga. Rita, sei que estiveste no estádio, na Amoreira. Vitória do Braga, 2 golos do Garbi, 2 assistências do Moutinho, também regressou ao 11. Num jogo em que o Estoril utilizou uma camisola em homenagem ao Ayrton Senna, marcando também os 40 anos desde a primeira vitória do brasileiro na Fórmula 1, precisamente no Estoril. E portanto, o que é que tens para... E sei que também fizeste uma reportagem sobre este tema durante a semana. Em relação ao jogo, em relação a este marketing também do Estoril, o que é que tens para nos contar? Em relação a esse marketing do Estoril, acho que aquilo até lhes correu melhor do que aquilo que eles esperavam. Sei de pessoas com quem falei no clube que disseram que não esperavam o alcance que isto teve. Isto foi notícia na Índia, foi notícia no New York Times, foi notícia em todo o lado. Fórmula 1 A é lixada. camisola do Estoril, o Ayrton Senna tem um legado em todo o mundo e no Brasil, como sabemos, é uma comunidade gigante. E portanto, há aqui esta questão de se a camisola deveria ter sido comercializada ou não. Aquilo que me foi explicado, e para quem nos está a ouvir e não leu, é que para além do Estoril não querer fazer lucro em relação a uma coisa que não lhes pertence, a memória da Ayrton Senna, o próprio Instituto Ayrton Senna é um instituto com fins não lucrativos e portanto das duas partes não fazia sentido fazerem dinheiro com um produto que era meramente um objeto de homenagem. Toda a gente diz, então, mas podiam ter revertido os fundos. Depois há a questão das patentes. Isto há uma patente em relação à imagem de Ayrton Senna que o Estoril desta forma não teve que obter, porque foi um acordo com o Instituto e de outra forma as coisas poderiam ter demorado muito mais tempo e a ideia do Estoril era que as coisas acontecessem este fim de semana, porque faz hoje, quando vocês nos estiverem a ouvir, dia 21 de Abril, 40 anos em relação a essa vitória de Ayrton Senna, a primeira na Fórmula 1 no circuito do Estoril. E portanto o Estoril ganha aqui uma projeção em termos de clube que também conta. Pode arranjar aqui uma relação gira com o Brasil, porque o próprio Estoril também tem as cores da seleção brasileira e portanto poderá ser aqui uma porta de abertura. Acho que o Estoril tem trabalhado muito bem o seu marketing, já lançou uma série de camisolas este ano. Esta é a quarta e todas as outras foram grandes sucessos e, portanto, é um clube que está a ser muito bem pensado, até por tudo aquilo que temos falado, dos livros de jogo. Ontem tinham umas coisas que eles chamam de bate-palmas, que são umas cartolinas, que depois aquilo tem umas dobras nos sítios certos e que faz imenso barulho. E que é dado aos adeptos, com o nome a dizer Estoril é ouro sobre azul, que é também o slogan do Estoril, e, portanto, isto está tudo muito bem pensado em relação àquilo que é a estrutura do Estoril. A consistência não é só na manutenção de Ian de Castro, apesar dos maus resultados, é no projeto de Estoril como um todo e acho que isso tem que ser relevado. Exatamente. E acho que isso Estava sem micro, Sami, estava sem micro. É. E portanto, em relação ao jogo, depois os jogadores que ficaram com as camisolas jogaram com o nome de Senna nas costas, portanto não se dizia Pedro Carvalho ou Robles ou o que seja, dizia Senna e o número. A camisola realmente ao vivo é muito bonita, porque tem uns pormenores em dourado que é em relação às cores do carro de Ayrton Senna, que era preto e dourado, que ainda a torna mais bonita. Em relação ao jogo, o Estoril estava um bocadinho desfalcado desde logo, não tinha o João Carvalho, que tem sido o grande senhor e dono do Estoril este ano, à semelhança do Alsgrove e de outros nomes no meio campo, mas realmente o João Carvalho tem feito ali, tem sido diferenciado este ano, na época no Estoril, estava castigado e portanto não jogou, também está sem Wagner Pina e portanto havia aqui algumas baixas na equipa de Ian Castro. De qualquer forma, olhando para o Braga, porque é isso que também interessa aqui para a luta do campeonato, foi uma das exibições mais consistentes que havia do Braga nos últimos tempos. O Braga tem vindo em crescendo nos últimos jogos. E ontem foi um jogo muito bem pensado em relação ao Braga. Nunca arriscou demasiado, um jogo muito equilibrado, porque o Braga, lá está, também sabe dos problemas defensivos que tem tido ao longo da época e acho que soube muito proteger em relação a isso. Acho que Carlos Carvalhal também tem feito um bom trabalho na estabilização desta linha defensiva do Braga. O Niakate ontem fez um bom jogo, mas o meu destaque total tem que ir para
João Moutinho. Acho que o João Moutinho abre o jogo de uma forma inacreditável. É verdade que é o Gabri quem marca os golos, mas é o João Moutinho que mete as bolas direitinhas para os pés do Gabri. E depois foi um grande jogo, mais um do João Moutinho. Quem me impressionou a ver ao vivo e muito perto, porque ali na Moreira estamos muito perto do Ravado, foi o Racic. É um jogador muito forte fisicamente, preenche ali o meio campo do Braga de uma forma, está sempre no sítio certo, muito competente nos cortes, muito certinho, sabe dar a jogar, é um bom complemento com o João Moutinho. Quando o João Moutinho está mais livre na criação, o Racic assegura ali as trancas no meio campo, e fisicamente foi um jogador que me impressionou muito a ver ao vivo. Depois, Lucas Ornicek é uma adição fabulosa à baliza do Braga. Fez ontem mais 3 ou 4 defesas de bom nível. É um guarda-redes seguríssimo, a jogar com os pés. Os centrais jogam muito com ele, a sair da baliza no sítio certo, a agarrar bolas na área. Sempre muito tranquilo, parece que nada se passa por ali. E portanto acho que esta saída do Mateus fez bem ao Braga, porque ficou a ganhar um. Bem nos avisou um ouvinte no início da época sobre o Mateus Magalhães ter o lugar sempre assegurado, e quando havia Ornicek no banco, e pelos vistos é verdade, tens razão. E só para, já agora, até coloquei isso no Twitter ontem, no nosso Twitter ontem, o Braga é de longe a equipa que menos golos sofre fora de casa neste campeonato. É a única equipa que tem menos de 10 golos, tem 8. Uma equipa que, se fosse só pelos jogos fora, estaria em segundo, atrás do Sporting. Claro que depois há os jogos em casa, e o Braga aí vem crescendo, como a Rita dizia bem. E uma nota, até porque não te quis interromper no início, mas a verdade é que se nós temos, e até gostava aí da malta que sei mais dos números e das estatísticas, eu ainda não fiz esse trabalho. Se Rodrigo Mora, eu acho que é o jogador mais novo de sempre a ter tantos MVPs. Eu não sei se o João Moutinho não é o jogador mais velho a ter tantos MVPs numa época. Se calhar não são assim tantos, pelo menos parecem-me. Mas Rodrigo Mora de um lado e João Moutinho do outro, em lados opostos, é impressionante o número de jogos em que são considerados o melhor em campo. Eu não vi o jogo ontem, só vi um resumo alargado. E realmente o Braga vem num crescendo interessante, e acho que houve mesmo aqui uma tentativa e erro de Carlos Carvalhal, tanto no meio campo como no quem é que são os três da frente, como vamos voltar para uma defesa a 4, e a coisa correu muito melhor. E concordo contigo, Rita, neste momento o Ornicek é um dos melhores guarda-redes do campeonato, dos mais seguros e muito bom com os pés, é verdade, é um bom apontamento. E já agora o Mateus agora é titular no Ajax e também se vai tornar campeão na Holanda. Ou já se tornou, não sei se o Ajax já foi campeão, mas acho que ainda não, mas é uma questão, uma formalidade. Exato. Já te passo a palavra, só a dar aqui também um mérito total ao Carlos Carvalhal, porque, tal como a Rita e o Maia disseram, o Braga cresceu bastante. O Carvalhal testou várias coisas, dinâmicas entre jogadores, sistemas. A verdade é que a equipa estabilizou, ele também estabilizou o sistema. Teve, e isto é importante dizer, teve muitas lesões e baixas importantes em janeiro. Estou a pensar desde logo no Bruma, e o Carvalhal não teve receio nenhum de ir lançando os miúdos, e é preciso também relembrar que o Braga B está na Liga 3, portanto há uma diferença grande entre, pelo menos ao nível competitivo, entre o Braga B e o Braga. Azevedo. Sim, dava o destaque ao Ornicek, porque de facto, no cômputo geral, pegando nas várias qualidades e nas várias características de um guarda-redes, o Ornicek já é aquilo que o Mateus nunca foi no Braga, na minha opinião. Porque consegue ser espetacular sendo muito seguro. Com bola, sem bola, sair entre os postos. Portanto, está de facto ali um belíssimo guarda-redes, e que vai chegar a patamares, mantendo-se assim, que vai chegar a patamares bastante elevados. E o outro destaque é este tudo, para além do, eu ia falar do Racic, mas a Rita já falou muito bem. O outro destaque é este tudo, este summit do Carvalhal. O Carvalhal fez aqui algo muito interessante, na minha opinião, que foi mais uma vez sobre olhar para dentro e sobre reinventar-se e reinventar no Ornicek, no Xisumba, no Patrão, no Garbi. Ou seja, de facto conseguiu extrair o melhor do que, olhando para dentro do que tinha, apesar das dificuldades que tu acabaste de referir, Samit, e acima de tudo fez aquilo que eu gosto sempre que um treinador faça, e que é o mais simples, mas que é complicado, que é colocar os jogadores onde eles se sentem mais confortáveis, e portanto voltou a colocar Ricardo Horta onde ele se sente mais confortável e onde rende mais para o coletivo, Zalazar com um papel
que ele gosta e com esse destaque que ele gosta. E teve Zalazar muito tempo lesionado também. O Salazar muito tempo lesionado, que é um dos melhores médios, quando está em forma, é um dos melhores médios do campeonato, e estabilizou a dupla Moutinho-Racic, foi muito importante. Portanto, este aproveitamento que Carvalhal fez aqui, todo o mérito, sem dúvida. E ficou sem o Fran Navarro, que era a contratação de janeiro para a frente de ataque, que está lesionado, e portanto esta adaptação do Afonso Patrão já é uma terceira adaptação ali. E perde o Bruma no mercado de inverno e perde Roger também. Exatamente, pelo lado. Maia, antes de avançarmos, não sei se queres fazer algum comentário em relação à luta pela manutenção. Sim, antes disso queria perguntar-vos aqui... o que é que vocês acham do terceiro lugar neste momento. O que é? Como é que acham que isto vai acabar? Braga. Opa! Eu acho que o Braga é o candidato mais forte neste momento também. A equipa está em ponto repousado, a equipa. Está no melhor momento. É um calendário muito difícil. Também que o Porto, Pronto, sim. a questão é essa, sim. Mas se calhar o calendário mais difícil do Braga, é verdade que o Benfica em casa numa última jornada, mas se calhar vai beneficiar do facto das equipas com quem vai jogar. Por exemplo, o Casa Pia neste momento já não tem grandes objetivos. Esse é um ponto, por exemplo, é que o Porto vai agora à Reboleira, por exemplo. Sim, exato. Portanto, não sei. Sim, e depois o Porto ainda vai ao Bessa também, portanto, duas equipas que ainda estão na luta pela manutenção, mas pergunto mais se tens algum comentário a fazer em relação à luta pela manutenção. Tivemos aqui uma derrota do teu amigo Tosé Marreco. O Tosé Marreco conseguiu perder com o Boa Vista. E tivemos o AVS que empatou, que esteve quase a surpreender. E portanto, um comentário rápido para avançarmos. Acho que está giro, acho que está muito giro, acho que está mesmo muito giro. Ainda bem que por várias razões, mas a razão principal, ainda bem que o Boa Vista ganhou para isto até ao final do campeonato, até porque o Boa Vista tem jogos com equipas grandes, portanto vai ser engraçado ter uma equipa como o Boa Vista a disputar a manutenção depois deste ano todo em que nós em janeiro achávamos que o Boa Vista não ia conseguir. Há uma semana ou 2 semanas falámos sobre isso, que achávamos que mais dia menos dia o Boa Vista, mas a verdade é que está-se a perder muitos pontos, não se está a ganhar muitos pontos no final da tabela, e vai ser muito interessante ter o Boa Vista nesta disputa, principalmente por jogar contra o Sporting, que joga contra o Porto, o que vai ser engraçado. Volto a dizer, acho que o Estrela da Amadora está-se a pôr muito a jeito, já disse isto várias vezes aqui, acho que o Estrela da Amadora está-se a preparar para voltar para a segunda e para levar a rádio da Correia da Manhã para a segunda divisão como patrocínio. Acho que estão a preparar, é curioso. Já renovaram com o seu treinador, portanto também não sei bem qual é a ideia. Treinador, diretor desportivo. De resto, acho que neste momento, sinceramente, acho que o Boa Vista, com as dificuldades todas, está neste momento acima do Farense, na classificação tem os mesmos pontos, mas está acima do Farense no que toca a esta em termos de energia. Está mais próximo de manutenção do que o Farense. Mas isto O Farense tem uma coisa complicada no futebol, que é o Farense não marca golos. Não marca golos. Não consegue marcar golos. Isto é um treino, isto é preciso marcar golos. Sendo que não faz diferença. E joga sempre dois avançados. Sim, e não joga mal. mal. De Faro não está a dar, Sami. Não sei o que é que se passa com o Tomané, mas não está fácil. Não está. E só aqui dar também aliás, desculpa, grande vitória do Gil Vicente. Grande vitória do Gil Vicente. Resolveu as coisas. E resolveu, sim. Que seria mais ou menos inevitável, porque o Gil Vicente de facto tem muito mais qualidade do que as outras mas equipas. Mas 3-0 nacional fora é um grande falando em qualidade, é um golaço do Félix Correia, uma coisa. O AVS também, já disse isto, em termos de qualidade, parece-me que deveria apresentar um rendimento muito melhor do que este. Já agora, temos AVS ainda até ao final do campeonato, vamos ter um Estrela da Amadora AVS e um AVS Boa Vista. Portanto, há aqui confrontos diretos. Vamos ter confrontos diretos na luta pelo título e na manutenção. Acho que é muito, muito engraçado. Exato. E era isso que eu também, já agora, desculpa Azevedo, dizer uma coisa. De facto, nós, mesmo em relação ao Benfica e ao Sporting, de facto não são equipas, não têm sido grandes épocas do ponto de vista da qualidade coletiva, digamos assim, se calhar, mas emoção não falta este campeonato. Portanto, nós temos as duas equipas, Benfica e Sporting, a lutar pelo título com os mesmos pontos, temos Porto e Braga com os mesmos pontos a lutar pelo terceiro lugar, temos Vitória e Santa Clara também numa luta interessante, e depois temos a luta pela manutenção em grande, agora que o Boa Vista lá ganhou um jogo, ainda por cima frente. É o ano perfeito para ter um podcast, não há dúvida nenhuma. Sendo que eu nem vou falar sobre o jogo de Santa Clara,
Mas deixa isso para quem direito. Falamos depois. Vamos avançar muito rapidamente à Europa, porque foi uma semana muito boa de futebol europeu e também estamos a chegar à fase das decisões. Na Liga dos Campeões, portanto, tivemos a vitória do Arsenal frente ao Real Madrid, 5-1 no total das duas mãos, PSG 5, Aston Villa 4, Barcelona 5, Dortmund 3 e Inter 4, Bayern de Munique 3. Portanto, queria também, obviamente, destacar as meias finais. Vamos ter um Arsenal PSG, e aí está a Rita a mostrar o Saka no seu telemóvel, que é o wallpaper. Para quem está só a ouvir, ficam a saber que o Saka é o wallpaper do telemóvel da Rita. Temos Arsenal PSG e Barcelona Inter, e eu estou mesmo contente com isto, porque são 4 equipas que claramente merecem estar nesta fase da Liga dos Campeões. Eu nem simpatizo com todos estes clubes, mas simpatizo com todas estas equipas. Estão mesmo a jogar um bom futebol. Nenhuma delas é o Real Madrid e o Man City, e isso já se estava a tornar meio aborrecido, mesmo o facto de não haver Liverpool nem Bayern de Munique, se considerarmos os últimos, sei lá, 7, 8 anos ou 10 anos, exatamente, acho que é positivo. E porque, lá está, porque todas elas merecem alistar, as 4 equipas, e porque apresentam um futebol relativamente diferente entre elas. Eu acho que isso pode ser, e juntando isto à época do Man City e do Guardiola, pode marcar uma nova fase do futebol, não em relação ao Guardiola, mas isto é uma discussão que existe há muito tempo e que persiste em Inglaterra, que é... isto pode ser um exemplo, pode ser considerado um bom exemplo para que os treinadores deixem todos tentar jogar como o Guardiola. Há uma clivagem, claramente. Pronto, e isto é uma coisa que eu espero que aconteça, e estas são 4 equipas que jogam de forma diferente. Temos um Barcelona do Flick que abafa, que gosta de jogar no risco, futebol total, como nós sabemos, um Inter que gosta de chamar essa pressão. Portanto, um Barcelona-Inter vai ser muito interessante desse ponto de vista, o Inter com um futebol super vertical desde trás, um Arsenal que mistura o lado físico com a qualidade técnica, e que dá um chocolate ao Real Madrid. E vamos ter também um PSG treinado por um dos grandes treinadores do futebol europeu, que o Luís Henrique rompe ali um bocado com o Barcelona, com o ADN do Barcelona, um futebol muito mais de ataque, muito forte no jogo posicional. E depois, já agora, só para terminar e para vos dar a palavra, se quiserem destacar, e queria também saber quais é que são as vossas apostas. Apesar destas equipas jogarem muito do ponto de vista coletivo, há qualidade individual, portanto, sempre a aparecer. Nós vamos ter Saka, nós vamos ter Rice, nós vamos ter Odegaard, Barella, enfim, Rafinha, Yamal, portanto, vai dar. Apostas para esta Liga dos Campeões, Rita? Olha, Agora que eu quero ver o que é que ela vai responder. não, é assim, eu quero que o Arsenal vá à final e quero que o Arsenal ganhe, mas tenho muita pena que o emparelhamento tenha ditado o encontro com o PSG, porque o PSG é das equipas que eu mais gosto de ver jogar este ano. Acho que o A coração nível da Liga dividido. dos Campeões, vou dizer que eu Liga Francesa não acompanho assim tanto, a não ser os jogos maiores. E estou com o coração um bocadinho dividido, porque Vitinha, Nuno Mendes, João Neves, Gonçalo Ramos e depois o Saka. Não, e depois o Arsenal. E portanto, mas eu quero muito que o Arsenal chegue à final. Acho que merece por aquilo que tem feito nos últimos anos, e pela boa Champions que fez. E o PSG tem muitos anos para ganhar a Champions. Esta equipa vai lá ficar muitos anos e vai correr tudo muito bem. Do outro lado, temos o Inter. Barça, não é? Pronto, aí eu acho que o Barcelona vai acabar por passar, apesar de concordar com o que o Sami disse. Acho que vai ser um jogo taticamente muito interessante. Eu gosto muito das pessoas que dizem que estão muito surpreendidas com a chegada do Inter aqui. Quer dizer, o Inter foi vice-finalista há 2 temporadas. É a equipa que menos surpreende,
honestamente. Exato, o Inter joga muito bem. A Série A é um campeonato que hoje em dia já garante uma competitividade muito grande para estes níveis, que era uma coisa que se calhar há uns anos não acontecia, que é uma coisa que a Liga Francesa, por exemplo, não oferece, que a Liga Portuguesa não oferece, e portanto o Inter está numa forma impressionante. Acho que o Barcelona este ano está com aquela estrelinha que ainda ontem teve contra o Celta, e portanto há coisas que às vezes acontecem assim, mas no final queria que ganhasse o Arsenal. Maia. Vai ser PSG Inter, afinal. Acho que sim, acho que é de valorizar muito. Eu não confio no Arteta, como sabem, até me afastei um bocado do Arsenal este ano, tenho visto pouca coisa. Acho que é muito interessante o Arsenal conseguir chegar a uma meia-final sem um avançado. Acho que Mikel Merino. acho que é muito importante, ainda mais quando se fala muito que sou o principal candidato a levar daqui Victor E vai ser Gyökeres. interessante porque o PSG também à partida joga, não vai jogar como ponta de lança. Sim, mas não tem um médio como referência não, sem ofensiva, dúvida. Não é? E, portanto, está muito bem, já agora. Está muito bem, é verdade, mas acho que o Arsenal faz bem em vir aqui buscar a segunda circular o Victor Gyökeres, se for esse o plano. Acho que é esse o plano. Depois do outro lado, eu acho que epá, eu disse isso hoje de manhã, porque estive a ver o resumo do Celta de Vigo, disse isso hoje de manhã no grupo. Eu não gostava nada de ser adepto do Barcelona, de seguir o Barcelona atentamente, porque aquilo eu estive a ver o resumo hoje. Epá, eu se olhasse para a minha equipa, aquilo parece futebol dos anos 50. É uma coisa, uma loucura em que os defesas estão constantemente na linha do meio campo e pronto, os jogos acabam 4-3, é muito interessante, mas é muito interessante para mim para ver o jogo. Sim, é muito interessante para mim que vejo o jogo como um leigo, não é? Que vejo um jogo como sou um ateu, não é? A ver aquele jogo. E, portanto, mas acho que o Inter, concordo com o Samit, acho que é a equipa menos surpreendente nesta Final Four. Um props para o formato da competição, apesar de tudo são equipas que ficaram, as 3 das 4 ficaram no top 5 ou top 6 da fase de grupos, da fase de liga, como é que é? É isso. Fase de liga. A exceção do PSG que passou, o PSG e o City passaram à rasca e passaram os últimos 2 lugares. Exatamente, e portanto, nesse aspecto, props a este modelo, que também acho que, como o Samit começou bem, acho que é muito interessante, até para aqui para mexer no futebol, os clássicos grandes da última década não estarem, e portanto, muito, muito engraçado, mas acho que vai acabar para o PSG e para o Inter. Zé. Olha, afinal vai ser a Paris Saint-Germain Inter, e que acho que vai acontecer. E acho que pronto, portanto, que passa PSG de um lado, passa Inter Milão do outro. Samit, o meu destaque europeu posso dar? Claro. É fora da Champions. É a inédita presença de uma equipa, neste caso 2 equipas nórdicas, em meias finais europeias no século XXI. Ainda não tinha acontecido nestes 25 anos. Neste século XXI, aliás, não acontece. A última equipa nórdica a ir a uma meia final europeia foi o Brøndby. Eu sei que foi no início da década de 90 contra a Roma do Rudi Völler, que marca e a Roma passa. Portanto, desde aí que não acontecia. Uma equipa sueca não ia à final, uma meia final desde 87, portanto, Djurgården faz estar aqui. E o Bodão, como eu gosto de chamar o Bodo Glimt, que é um Bodão autêntico a jogar em casa na Europa, é de facto uma equipa que encanta qualquer um trabalho fantástico. É o nome. E eu tenho de destacar 3 jogadores que têm feito parte deste processo de crescimento do Bodo Glimt: o Patrick Berg, o Kasper Hogg e o Jens Peter Hogga. São de facto jogadores também que encantam, portanto, dar aqui este mérito, este props ao futebol nórdico. O Berg a falhar penaltis. É verdade. Eu estava a ver esse jogo com a Rita e a Rita teve uma reação fantástica e sofremos. Estávamos os dois a puxar pelo bodão. Portanto, destaque 2 equipas nórdicas. Se o mero inédito, 2 ainda é mais fantástico. Em meia-finais europeias, prova o bom trabalho do Bodo Glimt e prova o sucesso do Áudio do Garden da Conference League. Só uma nota, desculpa, que é tão claramente empurrar o Atlético Bilbao. Acho que uma vergonha o que aconteceu contra o Rangers. Acho que uma arbitragem conseguiram, não estou a dizer que afastaram o Rangers da meia-final, mas aconselho-vos a ver o resumo alargado desse jogo. Foi. Já na primeira mão, mas pronto. E também tivemos, obviamente, a vitória épica do Man United frente ao Lyon, algo que só poderia acontecer naquele estádio. Portanto, 2-0, 2-2, o Lyon fica com menos 1, o United consegue sofrer 2 golos e acaba a dar a volta, sendo que já agora, para além do Bruno Fernandes,
foram decisivos Casemiro e Maguire, verdade. que não deixa também de ser interessante. O Tottenham também, já agora, está definido. Era isso que o Tottenham está a lutar pela vida, tal como o United, portanto isto muda completamente a época, principalmente do É Tottenham verdade. e do Postecoglou, se por acaso, até me custa dizer isto porque é raro, não é? Se o Tottenham ganhar um troféu, e na por cima a Liga Europa, e apesar de não ser o que eu quero, em relação à Champions, podemos ainda ter um Barcelona-Tottenham, um Barcelona de Flick e um Tottenham de Postecoglou, futebol total na Supertaça Europeia para o ano. Portanto, isto também seria... Quais são as tuas previsões da Champions? A minha é que o Inter seja campeão europeu, e quero que o Inter do Isso é uma Inzaghi... previsão, isso é um interesse, isso é uma vontade tua. Bem, Não, mas é não, uma- sim, então, deixa-me, em relação ao Arsenal e PSG, acho que o PSG acaba por passar, mas vai ser difícil, e em relação ao Barça-Inter, acho que o Inter ganha, a fazer recordar uma outra eliminatória entre estas duas equipas. Já agora faz daqui a 8 epá, dias olha para isto. o aniversário desse jogo, 28 de Abril, ficam Aí, com essa nota. a cota... E, não, Cota nem disse José. nada, nem disse nada. E em relação à Liga Europa, Voltámos a ter a cota, pá, finalmente. Estamos com saudades. em relação à Liga Europa, eu gostava sinceramente que o Postecoglou ganhasse, porque o Tottenham está completamente perdido na Premier, e seria interessante, seria engraçado ver o Tottenham ganhar nesta época, Percebo contra perfeitamente. todas as probabilidades de repente ganhar a Liga Europa. Eu estou por uma final boa da Glint Atlético Bilbao, é a final que eu quero. Sim, sim, não mas queria o- nada o Atlético Bilbao, uma equipa espanhola na final da Liga Europa, sinceramente. Mas afinal vai ser em Bilbao, não é? É por isso que eles lá estão. Pois. Sim, mas Sabem estes. no meu caso era só porque já estou cansado de ver Sim, equipas sim, sim. espanholas, etc. É verdade. Dito isto, acho que está tudo. Voltamos para a semana. Obrigado a todos aqueles que nos acompanham. Tenham uma boa semana. Espero que tenham gostado da vossa Páscoa. Vemo-nos em breve.